Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and R1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Sabe uma coisa? O quê? Vamos variar? Como? Vamos subir a hashtag não vai ter abertura. Mas por quê? Ah, só pra inovar, pra inventar, pra dizer... Dizer que velho é esse patinete elétrico parado na calçada. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao 102º, ao episódio 102 do Retrocomputaria. Porque há 102 episódios, o que continua velho é o seu PC. Não, agora é o segundo episódio que nós rebutamos, né? Estamos no Retroverso. Retrocomputaria nova geração? Isso, no Retroverso. Então, agora é o episódio 3, ou 2. Na verdade, a gente não falou pra ninguém no 100, mas tudo bem, a gente rebutou aqui na hora. E vamos repetir todos os episódios e ninguém vai perceber. É porque nem ouve, né? Só os nossos 17 ouvintes, né? Sim. Não, se a gente conseguir rodar o episódio sem ninguém notar que a gente repetiu, ninguém vai notar que a gente repetiu. Mas enfim, esse não é um podcast sobre multiverso e nem sobre picaretagem. Ou quase. Ou se fosse picaretagem, seria um podcast sobre Capcom, né? Também. Entre outras. Konami também, né? Entre outros. Mas no meu caso, o episódio de jogos não é agora ainda não. Só se for dos jogos ruins. Enfim, esse é um episódio especial, porque além de ser nosso primeiro episódio cavaleiresco, é um episódio que tem um integrante dessa mesa que está assim radiante de fazer esse episódio. Está muito feliz, está assim com o coração em festa hoje. Sim, ele tem a tatuagem do cara nas costas. What? Fechou as costas, inclusive, com tudo, até com os produtos que o cara lançou. Pois é, Ricardo. Fala aí, Ricardo. Ai, vamos apresentar? Bom, sou César Cardoso. Eu sou Ricardo Pinheiro. Eu sou João Cláudio Fidelis. E eu aqui, Giovanni Nunes. Esqueci de falar que estou numa mesinha quadrada, simpática e sem nada de especial nela. Então esse é o nosso primeiro episódio de Cavaleiresco, porque nós vamos falar sobre as empresas e produtos que orbitaram a mente criativa e muito unha de fome de Sir Clive Sinclair. Isso aí. Tem gente que vive falando, pô, vocês não falam de Sinclair, né? Vocês não gostam do Sinclair, né? Vocês tinham que falar dos caras, que não sei, falar do Sinclair, que não sei o quê. Tá vendo? Estamos falando do Sinclair. Pronto, parem de reclamar. Nós tínhamos que ter o João, que é o maior fã pra gravar o episódio, e não tava conseguindo fechar a agenda. Assim, a gente vai falar do que ele fez, mas o nosso foco será nos computadores, né? Que é o nosso assunto. Não vamos falar de carro, não vamos falar de patinete, não vamos falar de bicicleta elétrica, não vamos falar de foguete que foi pro espaço. Isso aí fica lá pro Elon Musk, os jovens aí das startups, o pessoal que ficava no buraco, enterrando trem pra poder correr debaixo da terra, essas coisas assim, tá? Isso aí fica lá pra quem gosta do Elon Musk. Tinha falado do tio Clive. Ou Clive, ou Clive, como que era. Mas lembrando que é o Marles. Mas vamos lembrar assim que vamos desviar um pouquinho da rota, né, quando for necessário. Sim. A gente começa por onde? Pelo início. A gente tem que explicar tudo, Rogerinho. Vamos começar em 30 de julho de 1940. O que aconteceu nesse dia? Era dia de bombardeio na Inglaterra, né? Batalha da Inglaterra comendo solta. Exatamente. Ano 1940, se o padrão era ter bombardeio. Pois é. Nessa época estava ocorrendo o que a gente chamava da Batalha da Inglaterra. Spitfire por um lado, e o Hurricane, do outro lado os Fokker e Junkers, o pau comendo solto lá em cima. E as bombas caindo, é claro. Ninguém era de ninguém no alto. E muito mais embaixo. Mas enfim, esse é um podcast sobre guerra, né? Em Richmond, ali perto de Londres, nasceu um bebezinho chamado Clive Marley Sinclair, filho de George William Sinclair e de Tora Edith Ella Marles. Esse bebezinho... Claro, e a mamãezinha dele saíram de Londres, né? Porque não estava um lugar muito agradável para querer permanecer vivo.
e seguiram para Devon, que era mais ou menos, acho que ficava a casa de um dos avós dele. No meio do caminho eles descobriram que a casa deles foi destruída num bombardeio. Ou seja, foi bom ter saído de casa. Vale lembrar que o Clive Sinclair, ele vem de uma família de engenheiros, no sentido anglicano, anglófono e principalmente naval da palavra. O sentido do engenheiro inglês da palavra, né? O engenheiro que não é bem necessariamente o nosso engenheiro aqui, né? É aquele cara que mexe, é o Scott, pronto. Vale lembrar que tanto o pai dele, tanto o seu George William Sinclair, quanto o seu avô, George Sinclair, trabalharam em construção naval. Aliás, é uma vocação dos ingleses, né? Você numa ilha, para poder andar de lá pra cá, uma vocação dos ingleses é o mar, né? E uma vocação dos escoceses é botar na sala de máquinas. Que bom que era botar na sala de máquinas. Eu tava pensando que a vocação dos escoceses era só beber uísque. A segunda parte. Mas vale lembrar aqui que o bisavô dele não se chamava Earl Sinclair. E aí a piadinha tem a ver com a família dinossauro, porque ninguém vai entender a piada. Se for no inglês, o pessoal vai entender. Não é a mamãe! Ai, meu Deus do céu. No inglês, a família Sauro era a família Sinclair. A Sinclair era o nome de uma petrolífera bem antiga nos Estados Unidos. Cujo símbolo era um dinossauro. Acho que a grande maioria das crianças que assistiram a série nem sequer te faziam referência a isso também. Não. Por isso que eu achava que o nome português era muito mais genial. Dino da Silva Sauro. Era fantástico o nome. É verdade, com certeza. Era muito melhor o nome do Dino. Olha, Clive da Silva Sauro. O Sinclair completou os estudos em 1955, obtendo seus certificados na Highgate School. Então recebeu lá o O-Level, em Londres. 3 anos depois, na St. George College, tirou um nível A, um A-Level, em Weybridge. Como isso aqui não é um podcast para nós ficarmos explicando o sistema educacional do Reino Unido, menos a Escócia, né? E dos países da Commonwealth? Não, na verdade, assim, o Reino Unido, alguns países da comunidade britânica, eles seguem esse mesmo padrão de tem esses levels malucos aí, menos a Escócia. Então se vocês quiserem, tem um link aí no show notes, tá passando aí embaixo. Vocês clicam aí para entender como é que funciona esse sistema meio esquisito, o sistema acadêmico inglês, pra entender. E enquanto ele tava lá na escola, ele escreveu seu primeiro artigo para a revista Practical Wireless. Uau, a revista já era Wireless. É a revista de Wi-Fi. De revista trabalhando coisas de rádio, né? Ele escreveu bastantes artigos, né? Trabalhou um bocado. Se fosse hoje em dia, ele talvez tomasse o lugar do Brian Bertkov, do Hackaday, né? Não, ele teria um canal no YouTube. Ia fazer umas lives da hora, de boné e tudo mais. Tem mais um post aí no show notes, né? Lembrando uma citação feita antes, como autor de artigos, né? Um artigo tem um post no Hackaday. No total, ele escreveu 13 livros. Só um detalhe, Ricardo. Esse link do Hackaday é meio requentado nosso, porque a gente já falou dele no Repórter Retro, mas é interessante para quem não viu e é mais fácil a gente replicar o link, porque é bem didático. Então é só para definir, por causa que vocês deixaram o negócio meio enubriado para quem tá escutando. Então, tecnicamente, ele era colaborador dessa revista e fazia artigos de eletrônica de rádio, correto? Sim, rádio, áudio, aquilo que dá pra mexer na época com componente eletrônico. Beleza. Válvula, né? Não, já começando transistor. Já tava com transistor. Tá começando? Sim. Do 58? Não, mas tem uma citação no post do Hackaday que o cara comenta assim, na tradução pro português, né? Porque o transistor custava os olhos da cara. No intervalo de 4 anos, de 1958 a 1962, ele escreveu 13 livros. Caramba. Foram publicados pela editora Bernard Babani, que eu creio que essa editora deve ser uma editora especializada em conteúdo técnico. Sim. Não existe ela? Eu não sei. Eram livros com tutoriais, né? Como fazer um rádio, como fazer não sei o quê. Então, assim, são 13 livros, caramba. Não, com certeza. Não é coisa exatamente culta, né? E aí, aos 18 anos, ele terminou os estudos, optou por não cursar a faculdade, não foi para Oxford, não foi para Cambridge. Ele não fez Enem. E começou o seu próprio negócio. Começou vendendo kit de microeletrônica pelo correio para o mercado robista, que era o mercado que ele conhecia, com o qual ele estava trabalhando, né? E nesse período escrevendo livros também. Então ele começou a vender kit de microeletrônica pelo correio. Ele tinha um fascínio, uma fixação por miniaturização, coisa que era a fissura dele, trabalhar com miniaturização. 25 de junho de 61, com o dinheiro que ele ganhou escrevendo os artigos, os livros e tudo mais, e mais
umas 50 libras que ele pegou emprestado, ele fundou a Sinclair Radionics. Claro que ele tendia a chamar de Sinclair Electronics, mas o nome já estava registrado. Acho que Sinclair deu sempre ligou pra lá. E Sinclair Radio até estava disponível, mas não soava muito legal. Inicialmente, assim, ele trabalhava sozinho, ou seja, ele alugou uma sala. De noite, ele ia lá brincar de montar os kits para vender, né? Enquanto ele conciliava com essa carreira de jornalista técnico e de vendedor de kits pelo correio. Ou seja, ele montava, ele estava montando durante a noite, ou projetando, fazendo coisinha desse jeito. A Sinclair Radionics, ela começou inicialmente para fazer equipamentos de rádio e outras coisinhas, equipamentos de áudio. O foco da Sinclair Radionics era o mercado de hi-fi. Não confundir com a Wi-Fi e não confundir com a bebida hi-fi. Nem com Wi-Fi. E o primeiro produto foi o Sinclair Micro Amplifier, lançado em dezembro de 62 e com a produção e distribuição terceirizadas em Cambridge. No ano seguinte, 63, foi introduzido o rádio Sinclair Slimline e vendido na forma de kit pela simpática quantia de 49... Às vezes eu consigo lembrar como é que se fala isso aqui. É 49 shillings e 6 pence. Que significa aí o quê? Mais ou menos, se a preços de hoje, seria 2.475 libras. Não, 2. É vírgula, decimal. Quase 2 libras e 50, porque, enfim, antes de 71, o sistema monetário inglês era uma confusão. Era perfeito, porque eles estavam certos, não o mundo. Oi. Tudo na Inglaterra, né? Cara, enfim, é um negócio que não fazia sentido nenhum. Aliás, como a maioria das coisas na Inglaterra, né? Cara, a Inglaterra adotou o sistema métrico, quem adotou o sistema imperial é os Estados Unidos. E lá nem é império do mal, talvez. Mas em compensação, os Estados Unidos, desde o princípio, tem decimal, divisão da moeda. Enfim, mas não é um podcast sobre moeda. Em 64, ele continua lançando produto. A Sinclair Radionics lança o X10, que é o primeiro amplificador de classe D, e lança o Micro 6, que é um rádio portátil do tamanho de uma caixa de fósforo. É sempre questão da miniaturização, né? Só não foi o primeiro rádio, menor rádio do mundo, o primeiro rádio miudinho, porque acho que saiu um antes. É que em 65 lançou o Micro FM, o menor rádio FM do mundo. Esse já era FM, dava para ouvir música FM. Mas teve problema no projeto que foi, enfim, teve famoso problema de cópia ilegal. Quer dizer, além dos problemas do projeto, o projeto foi copiado ilegalmente no Oriente e inundou o mercado com cópia vagabunda de rádio. Daí que veio os radinhos? Bem provável. Bando de radinho japonês? Japonês, coreano, hongkongiano e coisas assim. Uma versão corrigida do Micro FM foi introduzida em 67, mesmo ano que a Sinclair Radionics se muda de Malacu e Escambau 4 para Cambridge, e essa versão corrigida, ela é vendida em forma de kit até 71. Em 66, a empresa voltou ao mercado de hi-fi, produzindo diversos modelos de amplificadores até o ano de 74. E como esse é um podcast sobre som vintage, vamos parar por aqui. Vamos ficar devendo a lista. Se você quiser procurar na internet aí. Tem fácil lá, vocês vão ver os caixotinhos que eles faziam. Então eu queria pedir a atenção de todos. O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a Last FM, o Evox, Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também disponível no Deezer e no Spotify. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição. Isso aí pra mim é magia. Vamos para algo mais próximo da gente, apesar de não ser sábado. Agora fica legal. Em 72, a Sinclair Radionics lança a Sinclair Executive, que foi a primeira calculadora portátil fina, ou seja, ela cabia no bolso sem destruir o bolso no processo, usando baterias dessas de botãozinho, e ao preço de 79 libras e 95, acho que agora são shillings. 79 libras e 95 shillings, se não me engano é isso mesmo. Porque em 15 de janeiro de 71, o sistema monetário britânico finalmente virou decimal. Aleluia. Foi o dia decimal, Decimal Day, inclusive. Ainda bem, né? A Sinclair Executive tinha um design estiloso, né? E também era uma calculadora básica, só as 4 operações básicas. Ele tinha um displayzinho de LED que comia a carga das baterias. Mas mesmo assim, o produto foi um sucesso de vendas. Vendeu bem, né? Vendeu bem. Em 1973, uma versão maior em tamanho, porém mais barata, foi introduzida. A Sinclair Cambridge, ao custo de 29 libras e 95 shillings, além de uma versão mais barata da Executive. Em 75, eles introduziram a Sinclair Scientific, olha que nome bonito, ao custo de R$ 49,95. É o seguinte, gente, quando a gente fala preço agora é libra e shilling, tá? Mais fácil. Tô todo mundo acordado, ok, vamos lá. Em 77, uma versão revisada, que é a Scientific Programmable, já ao custo de R$ 29,95. Vem cá, vocês já começaram a perceber como as calculadoras estavam ficando baratas, né? Sim. E, logo em seguida, a Scientific Programmable Mark II, claro, tava faltando o Mark II, né? Sim, britânico tem que ter um Mark alguma coisa. Pela Merrell,
merreca de 17 libras e 22 shillings. Cara, no jeito que vai, a Mark V, você compra uma e leva 3, né? Joga uma nas tuas costas. Você parou na Sinclair Radionics pra perguntar nome de rua, você ganhava uma calculadora. Pra calcular a distância. Esse aqui o Ricardo gostou. Ah, sim, o emulador que o Ken Sheriff trabalhou, né, mostrou dela, né. Eu custei entender como a calculadora funcionava, mas depois eu entendi, foi realmente uma economia tosca, mas engraçado o formato dela trabalhar. Mas era a forma mais barata de tratar isso naquela época. Sim, eu entendo isso, mas que era curioso, era, né, a Cadro não tinha sido dominado pelas calculadoras da HP ainda. Até existiam os HP, existiam calculadoras, porém, assim, essas eram aquele patamar mais alto, era nível iPhone. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O que barbeador tem a ver com calculadora, gente? Essa coisa maluca, eu também não entendi. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei boiando. 74, a Gillette, a mesma Gillette do barbeador, ela resolveu ficar interessada em entrar no mercado eletrônico de consumo, sabe só por que motivo, que era modinha na época, e encomendou um projeto para Sinclair. E assim surgiu uma calculadora chamada Gillette GPA. O troço ficou meio congelado para ser lançado, foi lançado, mas teve uma vida muito curta no mercado. Felizmente, calculadora com Gillette não combina muito bem. Então, ela teve vida curta por causa que a lâmina de Gillette é descartável, então acho que é uma calculadora descartável. Não, na época era a navalha, era aquela... Não, na época já tinha Gillette, caramba. Já tinha Gillette. Não, o negócio é o seguinte, essas calculadoras hoje em dia, né, se custar um dinheirão, né, deve ter lá, único no eBay, MSX TKCP, Gillette GPA. Calculadora da Gillette. Agora vem a minha pergunta, será que elas cortam? Será que você faz a barba com a calculadora? Calculadoras afiadas a fazer conta. A primeira faz tchan, a segunda faz tchum e... tchan, 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 tchan. Cara, depois que eu vi lâmpada de LED da Ford e chave de fenda da Goodyear, tá valendo a calculadora da Gillette. Eu nem enchi, que seja. Aliás, se vocês procurarem as fotos da calculadora, são muito feias. O lado bom desse projeto, essa empreitada da Sinclair aí, é que ela podia usar o projeto da GPA, claro, né? Ela deu umas mexidinhas aqui e ali e surgiu a Sinclair Oxford. Eram calculadoras científicas, de bolsa, tá? Ah, de bolsa? Não, elas eram um pouco maiores que as calculadoras de... É calculadora de pasta, vamos falar assim, mas ela não cabe no seu bolso, ela caberia na sua parte. Ah, eu tô vendo a de Takuja, eu fui catar ver a foto aqui, realmente. Não, sabe qual é o mais legal, qual é a diferença de uma pra outra? O nome. Tamanho. Tem duas diferenças, o logotipo colado e a cor das teclas. Fantástico. Aqui mudou muito. E vendidas ao preço de 13 libras e 99 centavinhos de libra. Essas já científicas, tá? Não é muito científica não, mas tudo bem, mas vai. A outra opção é uma régua de cálculo. Isso era um problema. Em 76, a Sinclair resolveu: cara, estou precisando lucrar um pouquinho mais. O que eu vou fazer? Eu vou pegar minha calculadora, eu vou botar num corpo de metal, eu vou botar em capa de couro, e eu vou botar em caixa de madeira, e eu vou vender o modelo prateado a 30 libras, e o modelo dourado a 60 libras. E botar o nome de Sinclair Sovereign. Detalhe. Nessa época, acho que uma calculadora custava 5 libras. Gente, se fosse no Brasil, essa calculadora se chamaria Sinclair Dodge Dart. Não, essa é assim, calculadora de ostentação, pra você ir no rolê. Mas então, o Dodge Dart na década de 70 não era o carro de ostentação? Sei lá, não é da minha época. Era. Viu? Era o carro de nação. Um abraço pro Daniel Campos, nosso ouvinte, que já teve um Dodge Dart. Parecia o Batmóvel. Nas palavras dele, tá? Opa, ele como engenheiro, ele deveria ter também a Sinclair Sovereign. Então... Ô, Ricardo, você como tracker não tá lembrando de nada, não? Sim, Enterprise E. Ah, obrigado. Ah, não entendi a piada. Sovereign é a Enterprise E, né, Zé? Classe Sovereign. Exatamente. Não, nunca me dei conta desse detalhe. Ah, tá bom. Tá vendo? É sério, é sério. Trek tenta fingir que não é Trek. Não, eu sou tracker da série original. Ai, Jesus. Tá, vamos ignorar o Giovanni. Continue, César. Como a gente faz quase sempre, vamos ignorar o Giovanni. Um detalhe importante do projeto da Sovereign, e aí voltando a um tema que a gente está o tempo todo nesse episódio, é que o projeto ele foi pensado de tal maneira que todos os componentes tinham que caber numa placa de 36 por 141 por 12 milímetros. Cara, basicamente ela parece um controle remoto. Ela passa um controle remoto dourado pra você ir no rolê, né, com o bolso pra fazer a conta do rolê lá e tirar uma selfie com a sua Polaroid.
Ainda mais na versão dourada. Na versão dourada eu vou te contar. Inclusive chegou a ser produzida uma versão, tem a versão prateada, fosca, né, seria prata, e tem uma versão cromada que tinha comemorando os 25 anos do reinado da Beth. Inclusive com o selo real impresso na base da calculadora. Ou seja, chique royale. Pois é. Chique royale. Bem, de bônus, para esse período curioso, né? Temos um vídeo legal de um carinha apresentando a calculadora, uma versão prateada, inclusive, que é o metal fosco, né? Falando em iPhone, que você gostou dessa foto, que eu assim que ele acabei esbarrando aí, da Executive? Cara, Os diferentes cases, né? é, né? Então, esse case mais da direita, não lembra algum produto? Lembra o design do iPhone, pelo menos pra mim. Isso é verdade. Se bem que tem um Sinclair Executive lá embaixo, todo preto com o logo da CBS, que é bem bonito. Mas enfim. Porque ele tem o logo da CBS, eu nem quero saber. Vou ver o caso agora. Ah, tá explicado aqui. The only marking of this logo. Caraca, ele que escreve a pauta aí Não, eu não li a parte de baixo aqui. que você escreveu. É, promocional. A CBS devia estar dando calculadora. Então, se a Gillette podia, por que não a CBS? Não, mas a CBS só comprou pra botar a etiqueta, né? A Gillette tá vendendo calculadora. Agora imagine o universo alternativo onde a Gillette resolve, anos depois, entrar no mercado de computador pessoal. Pá. A ideia não. Pois é. Dá ideia não. Ia ser uma navalhada daquelas, hein? Aham. Eita. Pra fechar essa sessão calculadoresca, né? Um bônus aqui do The Rest, um post de 2014, onde eles falam das 10 calculadoras clássicas, no caso que eles consideram as calculadoras, né? Tem 2 da Sinclair. Tem acho que 2 da Casio, tem 2 da HP. Tem 2 Commodore. 2 de cada. As da caça é com joguinho, né? Não. Não, é FX80, são 2 científicas. Uma delas é FX80. É basicamente 2 da HP, 2 da Casio, 2 da Commodore, 2 da Sinclair e 2 da Texas. As da Casa tem 4K de RAM também? Não vi, mas uma das da HP que ele colocou, a 10ª, tem 2K de RAM. É aquela que abre, que tem um teclado do lado. Nossa, mãe. Pequeno monstro. Essa calculadora com 2K de RAM é de que ano? Eu acho que essa era de 81, na verdade, se eu me lembro bem. Por isso que tinha essa quantidade monstra de memória. Por uma calculadora da época, gente. A pessoa comprar e falar, eu nunca vou gastar mais do que 1K de RAM. É mesmo, é? A minha calculadora que eu tenho guardada até hoje, a minha 32S, tem 390 bytes de RAM. Olha, dá quase pra programar em Basic. Aí eu botei um programinha nela pra calcular a raiz de equação do segundo grau. Eu estou de memória. É o que tinha pra hoje. Eu não era hipster a ponto de ter uma 48G. Bom, a gente vai ter que começar a falar de coisa chata, né? Mas antes disso... Até agora foi tudo razoavelmente tranquilo pro Clive, né? Sim, o Clive tava dando bem, ganhando seu dinheirinho, trabalhando o que gostava. Radinho e calculadora. Mas vamos dar um view nesse momento para lembrar que a Sinclair Radionics também fabricava multímetros e osciloscópios digitais. Sim, Muito importante. calculadoras, multímetros e osciloscópios. E os multímetros e os osciloscópios tinham fama no mercado, eram considerados bastante confiáveis, era o que garantia o lucro. O Clive não gostava, diziam que eram chatos, mas garantia o lucro. Devia ser mesmo pra fazer um. Garantiu o feijão com arroz. Ele falava, instrumentos são lucrativos, mais chatos. Deve ser mesmo. Ele falou isso na Computing de fevereiro de 83. Ninguém quer um multímetro que marque errado as coisas. Imagina, mano, 5 volts, um motivo mais 4, qual o problema? Mas em compensação, ninguém tem aquele tesão de comprar um multímetro novo porque achou lindo. Pois é. Enfim. Já relógio de pulso. Assim, Ixi, agora vai. Agora vai. agora foi. Era luxo e ostentação. A gente tá falando de calculadora, mas ainda a galera ainda queria, era o relojão, o cebolão no braço pra desfilar pras cocotas. Ai, caramba! Nossa, agora você foi lá nos anos 70, em Cocota, Jesus. É, as cocotas da hora. Então assim, em 1975, a Sinclair Radionics introduziu um relógio de pulso no mercado. O relógio preto, Black Watch, ao custo de 24 libras e 95 shillings, montado, ou então a 17,95 como kit. Ou seja, tá afim de montar o seu? Legal, compra aí e monta. Eita, idiota, quem é o filho da mãe que me compra relógio desmontado? Aquele monte de pecinha minúscula pra montar, cara. Relógio deve ser da coisa mais infernal de montar relógio, cara. Pera aí, agora tem um detalhe. Agora eu gostaria de fazer um agradecimento público. Essa galera anônima que fica na Wikipedia atualizando o preço das coisas, compensando as inflações. Ah, sim.
Pra vocês saberem, a preço de 2018, ele custava o equivalente a 180 libras e o kit a 130. Ou seja, você economizava 50 libras e ganhava isso em diversão montando o seu relógio de bolso. Chamava as crianças. Aí você chegava na Night, e aí, Cocota, fui eu que montei. Ah, por isso tá essa bosta. O problema era você chegar na Night, porque o relógio tinha problemas de desenho no gabinete, tinha problema na tela, a bateria durava 10 dias quando a promessa era 1 ano, e o cristal era sensível à temperatura, então não era muito preciso o relógio, não. A hora era sensível à temperatura. Alegria. O relógio esquentava, o cristal ficava desregulado e o relógio adiantava ou atrasava. Sensacional. Who watch the watch, né? Eu imagino um relógio desse no Rio de Janeiro no verão. Ia marcar sempre meio-dia. Não, ele ia acelerar o marcador e em 3 meses de verão a gente ia ganhar 10 anos. Ainda tem esse detalhe, né? E pra completar, além de tudo isso, ainda tinha galera que não conseguiu montar o kit. Por que será? Nossa. Na verdade, tem revista que falou que assim, tem uma revista que anunciou que é impossível montar esse troço. Os idiotas que economizaram 50 libras. Mas tudo bem, quem comprou por 70 se ferrou mais ainda. Pois é. E dizem que choveu reclamação e o saque da empresa ficou completamente sobrecarregado de tanta gente reclamando a respeito dos relógios. Ou seja, aquele plano de você impressionar a cocotazinha na Night não deu certo com o Black Watch. No final, assim, o que restou das unidades do relógio, elas foram transformadas num relógio de painel, um gabinete novo, um relógio de carro, né, pra você colar no painel do seu automóvel e tá bom. E aí ficar batendo a porcaria do sol no carro e dar hora errada ali também. Aí já com o cristal não se afeta tanto, né? Ah, bom. Aí me permito dizer uma coisa, o relógio feio. Ah, na década de 70 era bonito, era estiloso. Era stylish. Assim, a noção de gosto na eletrônica dos consumo dos anos 70 era uma coisa muito específica dos anos 70. E ficou nos anos 70. Pô, cara, esse relógio aqui é totalmente Logas Ram, cara. Você se sente o próprio Buck Rogers. Exatamente. Não, sem sacanagem. Hoje em dia é feio. Hoje em dia... O Black Watch berra nos 70. Mas pra época, esse acabamento em madrepérola na cera, enfim. Esse é o tchan a mais. Mas assim, vamos lembrar assim, né? Óbvio, né? O Black Watch foi um total fracasso comercial e rendeu pra Sinclair Radionics. Ah, essa pulseira é de nylon. Ó, mais bonita ainda, hein? Você queria o quê? Emborrachado? Só a caça foi introduzida nos anos 80 com o G-Shock. Eu pensei que era em couro. Não, tá querendo muito. Aí o kit, cara! Estou vendo o kit! Calma, João, daqui a pouco você vai querer comprar um no eBay inglês pra montar. Deve estar uma fortuna isso aqui no eBay inglês. Ou não, né? Mas voltando, né? Foi um fracasso comercial total com um simpático prejuízo de 355 mil libras. O que dá hoje em dia a bagatela em 2018, né? De 2.510.000 libras. Só pra vocês saberem, tem um kit à venda no eBay, em leilão, que está no momento em $91. Pensei que tivesse mais caro. O cara comprou 75 e até hoje não conseguiu montar. Faz sentido. Esse aqui tá dizendo que ele comprou em 76. Giovanni quase acertou. Mas tem o relógio montado aqui. Tem um a $110 em leilão. E tem um outro cara que tá vendendo aqui completinho, muito bom estado, a 1.495. Não, obrigado. Prefiro aquele meu Cássio joguinho de dispensa em vez. Só não funciona. Eu prefiro um relógio de bolso. Eu tenho um com alguns rubis. Boiola. Tentação, viu? Olha só onde é que nós chegamos nesse programa. Isso só melhora. Tá, vamos falar de televisão então? E olha que nem chegou ainda no ato principal. Pois é. Bom, Vamos ver TV. é assim, um papo muito rápido, até porque, enfim, a gente vai voltar a falar de TV muito pra frente. Ela vai aparecer na pauta, calma, gente. A Sinclair Radionics chegou a projetar, desde 66, ela projetou um aparelho de TV portátil, né? Sempre a questão da portabilidade, miniaturização. Ela chegou a vender 3 modelos, mas o primeiro projeto não conseguiu porque, enfim, era um projeto muito complexo e ainda não tinha a capacidade técnica de tocar esse projeto de uma televisão portátil. E o troço ficou engavetado. Chegou a apresentar um protótipo. Não sei se era clone, mas eu jurava que eu vi uma TVzinha dessa na mão de algum gabiru nos anos 80. Não sei se era um clone. Pode ter sido uma original. Mas detalhe, essa TV aqui, ela é da década de 60, né? Principal, ela não é LCD, tá? Ela é SRT. É tubinho. Não é nem tubo, é tubinho. Tinha um projeto fazer uma com um tubo de mais, só que era um tubo mais fino. Eu cheguei a ver, não era nem o slim, não, era um tubo mais fino. Isso é uma tecnologia que a Sinclair desenvolveu.
desenvolveu. E vamos deixar aqui nosso australiano preferido, né, César? Pra explicar como era um dos modelos, no caso a TV 80. O último dos modelos de televisão, que era o TV 80. Porque em 76 chegou a lançar o TV1A, que era também CRT minúsculo. E foi desse TV 80 que eu tava me referindo. De ter visto algo parecido nos anos 80. Isso, que era... E aí sim, finalmente ele conseguiu uma televisão que ele queria com o LCD. O LCD dos anos 70. LCD não, tubinho. Não, tô falando o LCD mesmo, a tecnologia. Em resumo, demorou mais de 10 anos pra ele deixar o produto mais ou menos do jeito que ele queria. Exatamente. Por aí. Mas pelo diagrama David Jones, que é o vídeo que vamos deixar aí, é tubinho, tá? Não é LCD não. É um tubo que faz curva. Não. O TV 80? Parece LCD, mas é tubinho. Enfim, né, se o David Jones cavou, que eu não vou discutir com ele. Tem um diagrama no começo do vídeo, você fica assustado com a quantidade de espelho que tem dentro do tubo. Isso denota a complexidade do projeto. A professora talvez entenda desenhar um tubo de imagem com espelhos para que a imagem literalmente você fique brincando de ricochetear os elétrons. Então, se vocês me permitem, eu queria fazer uma crítica aqui ao Pode fazer a crítica. Deixa eu terminar a frase. Eu queria fazer uma crítica aqui ao... a última vez você vai dar ordem aqui, ô babaca. Pedir é diferente da ordem. Faz a crítica. Eu queria fazer uma crítica aqui, é o seguinte. O Retrocomputaria é um podcast gratuito. Isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta do Retrocomputaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo PayPal e pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café, mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E por último, se você quiser doar um item de hardware, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido para o sustento desse podcast e site, e você nos estará nos ajudando a realizar esse trabalho. Nosso muito obrigado. Eu entendi errado, então. E aqui entra a Beth. Pois é, né? Em 76 a coisa estava bem ruim na Sinclair Radionics. Depois desse esquema do relógio da TV, né? Principalmente do relógio. O Blackwatch fracassou. A TV, que no caso era a TV1A, também eles erraram. Clara, assim, foi um fracasso em termos de conseguir vender, etc e tal. Enfim, em abril de 76, o National Enterprise Board, que era um órgão do governo britânico que comprava ações. Era um órgão de fomento da indústria britânica. Só que não era de fomento no sentido de oferecer linha de crédito. Era fomento no sentido de que ele se tornava... A Beth II aprendeu com a Beth I. A gente te paga pra você brincar de corsário. 13 piratas sobre o caixão, e uma garrafa de rum. Ah, tá. As bets que você está se referindo são as rainhas da Inglaterra. É que o National Enterprise Board, ele entrava como sócio mesmo, sociedade lá. Parceiro. Por exemplo, em abril de 76, o NEB comprou 47% da Sinclair Radionics e entrou com aporte de 1 milhão de libras para transformar a TV, no caso a TV1A, num produto comercial. No caso da TV 80. De novo, a Sinclair Radionics continuou se afundando. Mais um grande prejuízo. Em julho de 77, o NEB se tornou sócio majoritário. Com 73% da participação na Sinclair Radionics. Em 78, tinha um computador rodando por ali, eles pegaram o projeto e mandaram para uma outra empresa que eles tinham, entre aspas, comprado, a Newberry Laboratories, que é o New Brain. Por isso que a gente citou no penúltimo repórter retro, que o New Brain saiu da Sinclair. Só que assim, nada levantava a Radionic, né, César? Aí o NEB chegou à conclusão, mais de 79, cara, vamos fazer o seguinte. Vamos radicalizar. Deu 10 mil libras pro Clive Sinclair, sai, vaza, rescisão, vaza, meu filho. Leva aí 10 mil libras, você não encheu o saco. So long and thanks for all the fish. E vendeu a divisão de calculadoras e TV, transformado em Sinclair Electronics. Em 1980 se renomeou para Thunder Electronics. Tá até hoje aí, tem um outro nome, não parece? Com um nome parecido. Ariel, Ucla, vamos? Thundercat. Thunder o Bárbaro. Nossa.
Eu só achei o Thundercat. E aí você pensa, cara, o Sinclair devia ter chorado no canto. Meu Deus do céu, que vai ser com 10 mil libras. Mas o que ele fez? Bem, resolveu dar os pulinhos dele. Mas ele já tava dando os pulinhos dele bem antes disso. Mas agora temos empresariais. Ele pegou uma empresa que ele ia de 2 anos antes, 1973. Então, já tava dando os pulos. Que é a Abel's Deal, e trocou de nome para Winchester Mail Order. Ativou ela e colocou assim. Em agosto ele transformou ela na Sinclair Instrument e convenceu o Chris Curry a sair da Sinclair Radionics e migrar para Sinclair Instrument. Sim, o Chris Curry, que era amigo dele, e como eu sempre falo, amigo não é aquele para te salvar nessa hora. Amigo é aquele que te bota na roubada. Oh, yeah. Amigo é aquele que você coloca na furada, coloca na roubada. E aí ele fez isso com o Chris Curry, que começou a trabalhar na Radionics nos anos 66 e 7 anos depois ele foi para Sinclair Instrument. E detalhe, Chris Curry foi o sujeito que chegou no ouvidinho do Clive e chegou assim: ei, o que você nesse mercado de calculadora? Vou fazer calculadora, não, vai dar dinheiro. É o meme do diabinho. Exatamente, vai dar dinheiro, vai lá, vai dar dinheiro, vai ser uma boa. E aí foi em 73 pra lá. Em 78 ele saiu da Science of Cambridge, terceira empresa. Não, isso aqui é o número de vezes que a empresa trocando de nome. Caraca, ela era, deixa eu ver se eu entendi bem. Ela se chamava Abel's Deal. Aí virou Westminster Mail Order, dali ela virou Sinclair Instrument, e o quarto nome... Não, e Science of Cambridge. Em agosto ela trocou o nome pra Sinclair Instrument, foi o terceiro nome dela. Não, e Science... eu comi um, tá certo. E aí, o quarto nome dela é Science of Cambridge. Uau! Mas tem mais aqui embaixo. Em 78, ele saiu da Science of Cambridge, juntou com Herman Hauser, fundou uma empresa que nós conhecemos como a Acorn Computers. Acorn que depois virou a ARM, e aí isso vai parar. Não é assunto pra gente falar nesse episódio. Em algum momento de 83 e 84, eles, dois amigos, brigaram num pub lá em Cambridge. Mas é outra história também, né? Rolou porrada mesmo? Rolou, no Baron of Beef. Acho que é o único bar que tem na cidade. Não, pior que não é o único não, hein? Deve ter outros lá. Como é que é o nome do bar? Barão do Bife? Barão do Bife. Nossa. Não, eu falei que deve ser o único, porque assim, tem referência de o Douglas Adams passou por lá, uma porrada de gente passa por lá. Nota mental. O que você pede? Uma cerveja preta e um bife pra comer com um pão. Não temos bife, somos um restaurante vegetariano. Em Londres tinha um bar que era o Mendigo Cego. É um bom nome. Blind Beggar. E em tem o Wigan Child, né? O famoso Wigan Child. A Águia e a Criança, que é o... E a criança não pode entrar no bar, né? Que era o bar onde o Tolkien e o C.S. Lewis se encontravam pra tomar cerveja e bater papo. É só as águias, as crianças ficavam na porta. O Baron of Beef é o bar que o Sinclair e o Chris Curry iam pra bater papo também. O House iria de vez em quando. Tem referência que o Douglas Adams parou pra tomar um porre e coisas assim. Entre outras pessoas. Eu fico imaginando a cena desses dois netos sendo no tapa. Então. Deve ter sido uma coisa assim curiosa de ser visto. Vou dar uma digna de tipo Banzé no Oeste, a cena da pancadaria no salão no fim do filme. Deve ser uma coisa digna daquilo ali. Bom, mas esse é um podcast sobre fofoca corporativa, empresários saindo na porrada. Briga de bar, a gente podia fazer um episódio sobre isso, hein? Falar um episódio de briga de bar. Pois é, apoio. Não vai ser hoje, né? Mas detalhe, vai ter parte internacional e nacional, hein? Briga de boteco. Parte nacional vai ser engraçada, só que a gente pode tomar processinho, o que você acha? Sempre lembrando que o processo é amigo do respeito. Mas aí continuando, né? Voltando, saindo do fofoca, pra fazer caixa, a Sinclair lança o Risk Calculator em 1977. Uma calculadora de pulso na forma de kit ao custo de 11 libras. E eles venderam aí 10 mil no mundo inteiro, 20 mil só nos Estados Unidos. Mas a maioria encalhou e voltou pra Sinclair. Peraí, como é que eles venderam 20 mil e encalhou? 20 mil foram pra lá, mas algumas voltaram. Ah, tá. Que pode ser 9.900. A maioria voltou. Imagina, né? Pra fazer uma calculadora de pulso, devia ser um negócio muito pequenininho. Se já era complicado montar o Blackwatch, bicho, eu tô imaginando pra montar essa calculadora de pulso. Alguns que compraram também acharam isso. Ele deve ter tido a ideia. Olha, a Cássio lançou um relógio com calculadora. Vamos inovar, vamos lançar a mesma coisa, só que o usuário vai montar. Não, a Cássio lançou anos depois. Eles lançaram antes. Não, mas é kit, né, cara? E não adianta coisa muito grande, mas tem que ter um problema. Né? Lembre-se da Radio Shack, né? Do kit do relógio da Radio Shack. E agora começando a falar de uma coisa que já é a nossa praia, né? Ainda em 1977, lançaram o Microcomputer Kit 14, MK14. Um single board computer, ou seja, computador é apenas uma plaquinha, em formato de kit, novamente, baseado no SCPM da National Semiconductor. SCMP, isso. Ou seja, o projeto não era deles, eles só, vamos dizer, é um clone, né? Não, o Williamson, adorei o nome desse cara. William Williamson. Os pais fizeram de propósito.
isso. Ele projetou um computadorzinho com esse processador, né? Esse cara que usou o processador que o cara que projetou o TRS-80 fazia kit, né? Quando ele trabalhava na National Semiconductor. Legal, um kitzinho, mas quando começou aquelas negociações para comprar o chip junto com a NS, tanto o Sinclair quanto o Curry perceberam assim, olha, quero comprar uma quantidade boa de coisa e a NS, te dá o projeto para você. Então assim, poxa, não precisa nem fazer um projeto. O famoso obrigadinho, né? Valeu. Então, eles venderam 15 mil unidades disso ao custo de R$39,95. Ou seja, foi uma das coisas salvadoras que foi um bom produto. Pois é. E deu ideias, né? E deu asas, né? Sim, tudo começou aqui. E aí, né, pra bom entendedor, o passado é prólogo, né? Isso tudo foi um longo prólogo pra chegar na Sinclair que nós conhecemos. Retrocomputaria, baixos teores de alcatrão e nicotina.